Meu nome é Armelina. Tô com 35 anos e não sei ler. E também não aprendi a escrever. Mas desde cedo aprendi a viver na labuta. Tenho 4 filhos, e vivo para que a vida deles seja melhor que a minha. Quando apareceu aquela oportunidade de trabalho no Rio Grande do Sul, o cabra fez promessa de que tudo nós ia ganhar um bom pichulé. Deixou tudo nós aperreado com a Nelly e falou que minha vida podia melhorar. É um até que acreditei nele, mas era tudo baratinho. Armelinda é uma mulher preta de pele parda, cabelo afro, traços faciais belíssimos e olhos castanho claro. Seu corpo é do tipo voluptuoso e generoso em curvas, tal qual um violoncelo. Baiana. Ela mora numa pequena comunidade rural afastada 5 quilômetros do centro de Monte Santo, município localizado no Vale do Bentegó, região semiárida do sertão baiano. É um lugar de casas simples em ruas de terra vermelha, e o silêncio da noite é interrompido apenas pelo estridular de grilos e latidos de cachorros. Naquele lugar, histórias como a de Armelinda são mais comuns do que se imagina. Com amor, paciência e dedicação, o Norbas pede um like. Meus sinceros agradecimentos. Brigadão mesmo. Você sabia que a cidade baiana de Monte Santo é um dos maiores símbolos de fé e resistência do Brasil? Foi fundada no século XVIII pelo frade capuchino Apolônio de Todi, que se encantou com a semelhança do lugar ao Monte Calvário. A cidade abriga uma via sacra de 4 quilômetros montanha acima, pontuada por 25 capelas. Mas a história de Monte Santo também é marcada pela guerra. Foi lá que se estabeleceu o quartel-general das forças do governo durante o conflito de Canudos, em 1897. É um lugar onde a religiosidade profunda caminha lado a lado com a dureza da caatinga, forjando um povo que, como dizia Euclides da Cunha, era uma povoação ereta ao pé de uma majestosa montanha. Da fé nos altares à luta pela sobrevivência, Monte Santo é o coração pulsante do sertão baiano. Armelinda sempre viveu assim. Desde menina ajudando nas roças de milho e feijão, caminhando quilômetros com baldes de água sobre a cabeça, e lavando roupas para vizinhos num tanque de cimento improvisado no quintal. A escola foi abandonada aos 8 anos, logo no fim do 2º ano do ensino primário, quando a alfabetização tardia mostrava os primeiros sinais no aprendizado de Armelinda. Sua vida tinha lições mais urgentes para lhe ensinar. Aos 9 anos ela cuidava de 2 irmãos menores que ela. Aos 14 a vida lhe ensinou como atravessar uma gravidez precoce. E mais tarde, já adulta, aprendeu como cuidar e proteger os filhos sozinha, depois de ser abandonada pelo marido Onofre. 4 crianças dependem dela: Belisário, de 11 anos, Jacinta, com 10, Ernesto, de 9, e o caçula Anísio, com 7 anos. E quando a necessidade é aperta, qualquer promessa de mudança começa a parecer um milagre. A intervenção divina pareceu acontecer numa tarde quente de abril de 2025, quando um homem chegou à comunidade. Ele se chamava Josemir. Tinha 25 anos, corpo magro, pele queimada de sol e barba rala. Usava boné preto com o emblema "Eu amo Nova York" e o principal, um sorriso fácil que passava confiança. Josemir dizia vir de uma cidade vizinha e representar uma empresa que recrutava trabalhadores para a colheita de uva no sul do Brasil. Falava com entusiasmo, gesticulando muito, e dizia que o trabalho era duro, mas o pagamento muito bom. Mais de R$ 3.000 por mês, com alojamento, viagem e alimentação bancados pela vinícola Maier e Schindler, que fez com que 36 homens e 22 mulheres acreditassem. Na manhã da viagem, Armelinda abraçou os filhos com força, e de forma muito autoritária, ordenou a todos obediência e respeito a Dona Antônia, vizinha e amiga que cuidaria das crianças durante sua ausência. O ônibus partiu levantando poeira da estrada de terra. Foram 45 horas de viagem percorrendo quase 3.000 quilômetros de estrada. Dentro dele, homens e mulheres carregavam sonhos simples. Mas Armelinda só pensava em voltar com dinheiro suficiente para dar um futuro melhor aos filhos. Quer um tema específico?
Deixe nos comentários. Bento Gonçalves é conhecida como a capital brasileira do vinho, mas sua história começa em 1875, com o suor de imigrantes italianos. Localizada na Serra Gaúcha, a cidade transformou vales rochosos no império da vinicultura, sendo a primeira região do país a obter a denominação de origem para seus vinhos. O nome da cidade é uma homenagem a Bento Gonçalves da Silva, o líder da Revolução Farroupilha. Hoje, a região é um ícone de sofisticação e turismo, produzindo espumantes premiados mundialmente. Porém, o brilho das taças de cristal, por vezes, esconde as sombras de um sistema produtivo que ainda luta para separar o progresso da exploração. Conhecer Bento Gonçalves é mergulhar na herança trazida pelos imigrantes italianos, mas também é refletir sobre o custo real de cada safra. Quando o ônibus finalmente parou, já na região de Bento Gonçalves, no sul do país, nada era como Josemir havia descrito. O lugar não parecia um alojamento de trabalhadores. Eram 2 barracões velhos, num local isolado, com uma cerca alta de arame entrelaçado que cercava e separava os 2 alojamentos, como se aquele lugar tivesse sido feito para manter pessoas presas, não protegidas. Do lado de dentro, o cheiro era de mofo, sujeira e abandono. Os colchões estavam rasgados e espalhados pelo chão de cimento frio. Os banheiros tinham vasos quebrados e canos vazando. A água escorria pelas paredes manchadas de umidade. Um contingente de 46 mulheres e 74 homens já estavam divididos nos alojamentos feminino e masculino. Foi naquele momento que os recém-chegados começaram a perceber que algo estava errado. E logo na acomodação vieram as regras e contradições. A viagem e alimentação tinham custo, a hospedagem e possíveis medicamentos também, tudo seria anotado num caderno. Ali começava a nascer uma dívida que cresceria a cada dia. E quando alguns trabalhadores disseram que queriam ir embora, ouviram a frase que ninguém esqueceria: quem sair daqui agora tem que pagar R$300 da viagem. E vai a pé até o centro da cidade. Ninguém tinha dinheiro para custear viagem, que havia sido oferecida gratuita por Josemir. O trabalho começava ao nascer do sol, mas às 5 da manhã todos já estavam acordados. Um copo americano com leite e groselha de uva, acompanhado de um pão filão seco e adormecido, era o café da manhã. Em silêncio, todos eram levados para os vinhedos nas carrocerias descobertas de 4 caminhões. Ali começava um dia inteiro de trabalho pesado. Em morros de terra e pedras, fileiras intermináveis de barreiras carregadas de uvas esperavam pelos nordestinos, que passavam horas curvados, cortando cachos, enchendo caixas. O sol subia rápido no céu e transformava o trabalho em um esforço quase insuportável. As mãos ficavam roxas do suco das uvas, os dedos inchados pelo uso incessante das tesouras. As costas ardiam de dor, e o dia parecia nunca terminar. Às vezes 14 horas de trabalho, sem descanso, sem escolha. Quem reclamava era humilhado. O horário do almoço era cumprido em meia hora. Chegava em quentinhas, mas servidas sempre frias e com cardápio se repetindo, mudando apenas semanalmente. Era arroz, feijão, uma coxa de frango frito e chuchu refogado. O jantar era preparado pelos alojados e os ingredientes eram comprados de um carroceiro, até 200% acima do preço, divididos pelo número de pessoas de cada barracão. Com o passar dos dias, o medo começou a tomar conta de Armelinda. A ameaça era sempre a mesma: quem tentasse fugir pagaria caro. Mas numa madrugada fria, 2 trabalhadores vindos de Ouro Preto decidiram arriscar tudo. Durante 2 horas eles cavaram um buraco sob a cerca usando garfos de comida e as próprias mãos. Quando o buraco ficou pronto, eles se arrastaram por baixo da cerca de arame atrás do alojamento. Um deles se chama Edvaldo, o outro é Raimundo. Sumiram correndo no sereno da noite escura de 18 de maio de 2025. Caminharam vários quilômetros pela estrada durante a madrugada.
Quando o dia amanhecia, os fugitivos já cansados, encontraram uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. No posto policial comeram lanches e contaram tudo. Na viatura, fizeram percurso inverso e mostraram aos oficiais a localização dos alojamentos. Permaneceram em segurança e secretamente no próprio posto rodoviário, sempre na presença de policiais militares que revezavam na proteção das duas testemunhas. A escravidão no Brasil não acabou em 1888. Ela apenas mudou de formato. Em 2023, segundo dados do Ministério do Trabalho, o país resgatou quase 3.200 pessoas em situação análoga à escravidão. Este foi o maior número de resgatados em 14 anos. O trabalho escravo moderno é definido pelo artigo 149 do Código Penal, que define 4 elementos para sua ocorrência, ou seja, trabalho forçado, jornada de trabalho exaustiva, condições degradantes ou a servidão por dívida. Isso não é novidade nas várias regiões que compõem o território brasileiro. O setor agropecuário lidera as estatísticas, especialmente o cultivo de cana-de-açúcar, café e uva. Esses números não são apenas estatísticas frias. São o rosto de brasileiros que, em pleno século XXI, ainda perdem o direito básico de ir e vir em busca de um prato de comida. A preparação dos jantares foi interrompida em 20 de maio, 2 dias após a fuga dos 2 trabalhadores. Os trabalhadores observaram incrédulos a chegada de coletivos da aviação Céu Gaúcho, precedida por sirenes e pelo brilho azul e vermelho dos giroflex sobre o teto de 2 viaturas da Polícia Militar de Bento Gonçalves. Junto dos coletivos vieram 2 representantes do Ministério do Trabalho Estadual, 2 procuradores do Ministério Público e 4 policiais federais. Eles conversaram com os trabalhadores e trabalhadoras, registrando tudo em vídeo. As condições daquele lugar não deixavam dúvidas sobre a prática de trabalho em situação análoga à escravidão. Armelinda chorava de felicidade. Naquela mesma noite, todos foram retirados dos alojamentos e levados para um ginásio da cidade. Lá receberam alimentação digna, atendimento médico e apoio psicológico, além de telefones para contato com familiares. Armelinda tranquilizou Dona Antônia e os filhos, pedindo desculpas por ficar tanto tempo sem enviar notícias. Ela e cada resgatado foram cadastrados e receberam cartões provisórios que garantiam 6 meses de seguro-desemprego especial. E também ouviram outra promessa vinda dos representantes estatais, a de que, se houvesse condenação após a investigação e julgamento dos responsáveis pelos crimes cometidos contra todas as vítimas, aquele grupo de homens e mulheres poderia receber indenizações pelos danos sofridos. Passados 2 dias de alojamento no ginásio municipal de Bento Gonçalves, Armelinda e os demais resgatados embarcaram novamente em ônibus com destinos a Monte Santo e Ouro Preto. Armelinda voltou para casa sem os milhares de reais que foram prometidos, mas retornou com algo que os exploradores não conseguiram tirar dela: a recuperação do direito à liberdade, a felicidade de poder reencontrar sua família, e a tristeza em saber que, em muitos lugares do Brasil, a escravidão não desapareceu. Ainda vive no Brasil, mas revestida por outro formato, e continua à espreita, procurando por novas vítimas o tempo todo. Canal Histórias com História, ficção e verdade para entreter e instruir.